e que estudou na Alemanha. Estudou com grandes artistas alemães, mas quando voltou, abriu uma fotografia e ele se interessou pela maneira popular de pintar. Essa tela não é até tão popular, né? Não é uma coisa muito popular, mas tem telas dele que parecem telas que você vai encontrar ali na Praça da República. A forma, bem popular. E ele colocava em molduras muito elaboradas, de modo a tensionar o popular, como que quase que o naif, não é o naif porque não é aquele registro primitivo, infantil, e aquela tela clássica. Isso é uma paisagem ribeirinha, um barranco, como se fosse um barranco de rio. E aí, as palmeiras, né, você vê só os galhos e aqui uma embaúba. Bem, esses detalhes são detalhes que você tem que olhar a pintura, você tem que ver os detalhes. O que é uma embaúbeira? Por que está uma embaúbeira aí, né? Aquela árvore que o bicho de preguiça gosta de comer a folha. E quando tem uma capoeira que corta, é a primeira árvore que nasce. Então todos esses elementos mobilizavam esses artistas. Então você tem aqui uma mangueira, aí uma torceira de açaí, outros açaís e esse caule de embaúba que é maior. Então cada elemento aí visual era uma coisa que mobilizava os artistas e mobilizava a pintura. Então arregimenta aí muitos elementos: ver, sentir, memória visual, tradição, identidade. Muitos elementos estão mobilizados nessas obras de arte. E escolher cada isso visualmente. Então, se nós temos a paisagem, como nós vimos em várias aí, nós também temos o passado, a história. Quer dizer, os próprios artistas lidavam com essas diferentes representações. Esse é o interior da Sé, da Catedral da Sé. Eu já praticamente aqui sou eu. É o interior da catedral. Claro que tem uma luz, e o quadro em si já é quase um sacrário. Se você olha para ele, né, visualmente assim, é quase como um pequeno oratório, né? Que você vai ao centro, né? Ali tem como que a relíquia lá no fundo e a forma, mas é uma tela. E o autor desse quadro é Leônidas Monte, né, que atuou muito aqui. E o outro quadro que eu vou mostrar para vocês é o Velho Solar Colonial. Alguém lembra desse lugar em Belém? Onde fica essa casa? Ela ainda existe, essa casa. Onde? Não, nada parecido. Mais ou menos. Claro, essa tela foi pintada em 1945 e ela refere ao passado ainda, né? Ela é aquela casa que fica ali, que hoje na tradição chama Palácio Velho. É o Palácio Velho. Segundo a tradição, a primeira residência dos capitães generais, dos antigos capitães generais, ali do lado do Convento do Carmo. Estão lembrando? Do lado do Convento do Carmo. Então, ele pintou como registro, e na tradição, quase que na tradição popular, ela é chamada de Palácio Velho, porque teria sido, e alguns relatos parece que confirmam, a antiga residência antes da construção do Palácio do Lemos. Então, foi muito importante para essa geração de artistas, ou para várias gerações de artistas, o registro da história. Não só a paisagem da natureza, mas a paisagem da história, o passado. Então você viu aí o interior da catedral, quase como relíquia, e o Velho Solar Colonial pintado pelo Alfredo Nofini. Quem foi Alfredo Nofini? O mesmo que pintou o Cabano paraense.
e que pintou também o Assalto ao Trem de Guerra, uma outra obra icônica da cabanagem. Então, um cara que mergulhou realmente no registro visual do homem, não é? Do homem e da história. Então, aqui esse casal aqui posando de época, mas o fundamental é a arquitetura colonial, esse registro da colônia, um pouco. Ali a assinatura, Alfredo Nofini. Então, vamos dizer que até aqui eu falei de um núcleo que é um núcleo que está muito associado à imagem da história, à fundação da cidade de Belém. Por um lado, a natureza, então nós vimos paisagens, 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 e outro, história, o velho solar colonial, a catedral, os prédios da história. Quem fez tudo isso? Como foi que começou a arte? Quem olhou para esse passado? A arte amazônica, quer dizer, o registro, digamos aqui com o nosso seminário, a comunicação com esse passado se deu por meio da República. A arte nossa é republicana, né? A forma de ver o passado se deu pelo ícone da República. Então, a grande tela que tinha, lembra que eu falei De Ângelis, que fez a primeira tela e tal? É essa tela aí, Os Últimos Dias de Carlos Gomes. A tela foi pintada na Itália por Domenico de Ângelis, terminada pelo assistente dele, amigo dele, Giovanni Capranese, e foi entregue em 1889. O que está aí? No meio da tela, o herói moribundo, não é, morto, quase é a morte de Carlos Gomes, não é? Pisando numa onça, né? Um tapete de onça pintada. Então tem claro aí o registro do poder heróico. A onça é o grande símbolo também das florestas tropicais e brasileiras. Se acotovelando por cima dele, esse bando de gente que quase não cabia na sala, na verdade não cabia mesmo. Olha quantas pessoas estão, não é? Tem um negócio aí aparecendo. Falta. Se acotovelando. O piano, o Guarani aqui, né? A partitura. Lá na parede, o Peri carregando a Ceci naquela cena final do Guarani. Uma representação visual também. Uma tela dentro da outra tela, não é? Na parede lá, uma cena do próprio Guarani. Numa janela aberta, a natureza ali, a paisagem amazônica. Essa é a casa onde Carlos Gomes morreu, teria morrido em Belém. A cama dele é uma cama de rei, né? Uma cama de herói, tem dossel, né? Ele provavelmente, a cama dele não tinha dossel aqui, mas ele foi pintado dessa forma. E todo mundo, todos esses artistas, que muitos estão aí, a gente podia dizer, olha, lá está o Lauro Sodré, o Paz de Carvalho aqui, o Antônio Lemos bem aqui. O Antônio Lemos ainda não era o Antônio Lemos aí, é 1896. Antônio Lemos ainda não era o Bambambam nessa época, então ele está no segundo plano. Quem está em primeiro plano? Paz de Carvalho, Justo Chermon, Lauro Sodré, que são os velhos republicanos, que estão sentados do lado dele. Lemos assume a intendência em 1897, quer dizer, um ano depois de ser pintada, de ter acontecido a morte. Então, muitos elementos estão aqui, né? Os poetas, vários poetas, e tem o próprio... Cadê? Aqui está o De Ângelis, aqui está o Capranese. Quer dizer, eles se pintaram na tela também, bem no detalhe, como era muito importante para os pintores, de uma forma velasquenha, né? Como o Velázquez se pintou nas telas, né? O quadro As Meninas, você vê a Francisco de Goya, se pintou em várias telas. Os grandes pintores ibéricos, italianos, se colocavam nas telas. De Ângelis, Capranese pintaram. Como eles se pintaram? Fazendo o esboço da tela, fazendo o esboço da cena. Então a própria República se constituiu, né? Ela tá entronizando os seus próprios elementos visuais. Mas tem muita coisa para dizer. Vamos lá. Então os elementos visuais são muito variados, né? Se a gente for contar a história da República. Vimos lá a tela, a Fundação de Belém. Em cima da tela tem esse brasão aí,
esse esquartelado que se chamava, né? A heráldica era uma área de estudos, heráldica, estudar, aí tem todos os elementos que são representativos do ano de fundação da cidade de Belém. E que foi, nós não temos tempo para analisar tudo, mas aqui rapidamente, aqui é a representação do rio Tocantins e do rio Amazonas, uma inscrição, quer dizer, um com flores, outro com frutas, representativo de que aquele mito originário, em se plantando tudo dá, embora escondido. Aqui é as quinas portuguesas, né? Então isso aqui é representativo da nobreza do nosso herói fundador, do Francisco Caldeira Castelo Branco, quer dizer, ele não tinha, mas teria que ter uma origem nobre, está aqui no brasão. O sol, que é um girassol da linha do Equador, onde Belém estava, e aqui uma mula e um cavalo. Já essa coisa é a coisa mais complicada. Tem burro, tem vaca. O de Belém, o que a prefeitura usa, também está totalmente errado. E isso tem a ver com a história da Judéia. Belém do Pará, associada ao mito de Belém da Judéia, da cidade escolhida, da cidade que vai ser. Vamos lá. Há também o retratismo político, né? O retrato. A coleção de retratos que Belém tem é simplesmente fabulosa. Esse aí é o Barão de Marajó, José Coelho da Gama Abreu. Esse cara é de respeito, é um cara bacana, um cara sério. Ele fez muita coisa, o Lemos levou a fama muito em cima dele. O próprio Palácio Antônio Lemos foi ele que concebeu, ele que mandou construir. E o outro leva a fama sempre. O Bosque, Rodrigues Alves, foi o Lemos que construiu. Muita coisa, muitas, foi esse senhor aqui. Um cara absolutamente culto, preparado, viajou para Chicago, estudou em Portugal, e ele fez uma coisa que não se fazia muito na época, quer dizer, era muito comum os viajantes virem ao Brasil, aquela ideia de que a Amazônia era realmente um paraíso para os viajantes, para os naturalistas. Ele fez viagens para o Oriente. Então ele foi ao Estreito de Bósforo, ele foi à Ásia, ele foi ao Oriente, fez a Europa e escreveu livros sobre. Então tem as viagens de José Coelho da Gama Abreu, era poliglota, falava inúmeras línguas, era tradutor. Então ele foi o representante do Brasil e do Pará na exposição de Chicago, a famosa exposição de Chicago, ele esteve presente. E essa tela, que é muito boa, foi pintada por um pintor francês chamado Maurice Blaise. Então, essa tela, eu acho que está exposta agora porque está uma exposição com os retratos dos intendentes. Então, vocês chegam perto, assim, a bochecha, assim, o rosto, os detalhes, assim, é muito precioso dessa tela. É uma tela realmente muito interessante. Eu não conheci o Gama Abreu, né? Mas ele morava muito bem, que a casa dele é onde é a Codem ali, né? No Largo de Nazaré. Era um cara muito rico, sempre nasceu rico porque seus pais e tal, e avós e tudo era de uma família muito rica. Vamos lá. Essa obra foi pintada pelo Giovanni Capranese, né? Capranese é aquele que trabalhou com De Angelis, que está lá na tela. Eu mostrei para vocês, né, a cara dele. Essa é a modelo do teto do Teatro da Paz. Uma moça da época que serviu de modelo para a pintura que está lá no teto, daquelas ninfas e tal. Não era uma cabocla paraense, mas era uma paraense da época, né? Era uma paraense da época que foi escolhida, talvez por ser mais europeia, ou por ser, enfim, ela foi escolhida talvez por agregar os elementos simbólicos como que uma imagem meio que etérea de uma Vênus, né? Essa
é a moça aqui escolhida. Esse desenho, que é o esboço, que pertence hoje à coleção do MAB, está representado lá no teto do Teatro da Paz de forma mais acabada. Então, é também o quê? Uma Mariane, uma mulher da República, uma mulher do povo, sem muitos elementos, né? Você vê o cabelo solto, mais cru, como que ela estivesse enrolada só num pano, num lençol, parece que ela levantou ali, né? Tá só enrolada no lençol. Então essa imagem mesmo do instantâneo, que é uma figura, vamos passar outra. Algo que está nessa também, que chama Mulher Deitada, do Natale Atanasio. Natale Atanasio. É o círculo de pintores italianos que viveram em Belém nesse período. Gente da melhor qualidade, artistas da melhor qualidade. Esses artistas ligados à Academia de San Luca, em Roma. Não é? Eu não sei se o Silvio está por aqui. O Silvio, como está estudando agora no doutorado, esse grupo, mas principalmente o De Angelis, né, que está estudando o ciclo do Teatro da Paz. Então essa obra, essas obras é assim, isso é 1895, é daquela série das primeiras exposições que ocorreram em Belém por esses artistas italianos. É um momento de virada nas artes. Sabem que até Manet, né, Eduardo Manet, que pintou aquela Olímpia, pintou aquelas grandes obras, o que se representava? A mulher era sempre as Vênus, aquela figura etérea, né, com os cisnes. O homem olhava e dizia assim, não, essa é uma mulher, uma deusa, né? Não é uma mulher, tipo assim, não é real isso. Traduzindo mais popularmente, não é para o meu caminhãozinho. Quer dizer, eu não vou encontrar uma mulher dessa. Ele olhava, é linda, mas não vou encontrar ali na esquina. O Manet pintou pela primeira vez uma mulher que se encontrava na esquina. É a Olímpia. E por isso foi rejeitado no Salão de Paris. Ele pintou numa tela uma puta, né, uma prostituta. Assim como Goya, antes dele, na Espanha, pintou aquelas majas, maja desnuda, maja vestida, que era Pepita Tudor, né, uma amante do Manuel Godoy, que era amante da rainha da Espanha, Maria Luísa de Parma, etc, etc. Goya é uma figura fantástica. Mas aí a gente teria que ter tempo para viajar aí na história da arte. Mas isso é muito importante, porque só para fazer esse jogo com isso que a gente está vendo, essa mulher está aí, entre o real e o imaginário. Ela é um pouco real, mas também é um pouco imaginária, um pouco ainda Vênus, né? Não é muito próxima. Vamos lá. Como aquela Índia que nós vimos também, muito imaginária. Essa aí é uma velata, né? Uma velata, quer dizer, uma mulher com os olhos vendados. Ela está vendada porque por debaixo desse véu está o barrete frígio, né? O barrete que a Mariane utilizava, a mulher da República utilizava. Então ela está meio que escondendo o popular dela, aquele barrete da Frígia, que os sans-culottes, então a mulher do povo, usou na Revolução Francesa. Então, qual é o link aí? A República Paraense botava-se na porta de entrada nos seus gabinetes de trabalho uma mulher republicana francesa, como que o símbolo mesmo, o símbolo até um jogo com a justiça aí, né? Vamos ver a outra. Essa escultura, volta lá só um pouquinho, foi feita por Michele de San Sebastiano, o mesmo que fez aquele conjunto escultórico que está na Praça da República, que a gente vê toda hora, com a Mariane lá em cima, né? Aquela Mariane, isso é 1897, velata. Tem outra pessoa, tem uma pessoa aqui em Belém que tem uma outra velata dessa, já soube até que quer vender, que o São Sebastião parece que vendeu duas na época.
E uma foi comprada pela intendência, a outra está aí numa mão de um particular. Eu soube recentemente que vai a leilão a velata. Vocês que têm bastante dinheiro, se apresentem lá e comprem a outra velata e doem para o MAB, coleção fulano de tal e tal. Vamos lá. Essa aí faz par com aquela, né? É a mulher sem o véu, né? Como que a mulher mais comum, embora romana, grega, né? O link com a antiguidade. É uma mulher, mas uma mulher do povo, né? E é Giacomo Arduino. Essa é uma imagem de 1882. Vamos lá, que ainda tem coisas para a gente ver. Então a República se auto-lendo, se auto-vangloriando, né? Se auto-observando. Essa tela é espetacular. Chama Atelier. Então, uma Mariane, uma senhora da sociedade paraense, pintando aí a República. Então lá está a Mariane, ali está o Barão do Rio Branco, Visconde do Rio Branco, na verdade. Ali naquele... Passa outra imagem? Não, vai. Tem a mesma figura ali impressa num vaso. Então tá todos os elementos aqui orientalistas. Resumindo, que a gente poderia falar muito dessa tela, é o altar da pátria. Aquilo é o altar da pátria, um altar cívico, que uma mulher como uma Mariane está colocando todos os elementos aí, numa sala de visitas. Muitos sentimentos aí envolvidos, mas muitos sentimentos cívicos. Pintada por um pintor italiano que viveu em São Paulo, passou por aqui, chamado Carlo di Servi, um grande pintor. Nós só temos uma tela dele aqui, infelizmente, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, existem muitas telas dele. As famílias do passado venderam muito. Essa tela é famosíssima. Vocês entrarem na internet e colocarem O Beijo, chama O Beijo, Francesco Hayez, um pintor de origem francesa que viveu na Itália, e que aqui no MAB existe uma cópia da tela feita, é anônima essa cópia, mas eu imagino que seja de 1895, porque foi a época que os pintores italianos estavam aqui, expuseram, comentaram que estavam fazendo cópias. É uma tela que mescla, né, a comédia dell'arte italiana, né? Então aí você tem aí, o que você diria dessa tela? Fantasma da ópera, você podia falar o que mais? Todos esses elementos, né, visuais aí, aquele beijo roubado, é o romantismo, né? O romantismo italiano, é o romantismo do século XIX. Provavelmente essa tela, o original que está na Academia de Brera, na Itália, é de 1852. Essa é de 1895. Bem, atribuição feita pelo Aldrin. Eu digo, lá nos catálogos do MAB, diz que é início do século. Eu não acredito. Não acredito que essa tela foi pintada já no século XX. Essa tela não é tempo para o século XX, não tem técnica para o século XX, ela foi pintada muito provavelmente em 1895. E ela faz parte na cidade, vamos fazer aqui a viagem do nosso seminário, ela faz parte. O que ela faz par na cidade de Belém? Ela faz par com aquela torre que está lá no Batista Campos, aquela torre lá de Romeu e Julieta. Se você entrar lá na Batista Campos, olhar, não tem uma torre, uma ruína, aqueles monumentos que estão... A cidade era cheia de monumentos românticos desse tipo. As pessoas tiravam foto, levavam as crianças, os namorados. Os namorados se davam, acho que naquela torre. No passado, tiravam fotos, né? E era um pouco a visão literária, artística do passado. Vamos lá. Essa é uma estátua, é muito interessante essa estátua, é uma estátua luminária feita por um artista francês chamado Mathurin Moreau. Ele foi até subprefeito em Paris, um cara famoso, um cara que importante. Nessa época, muita gente em Belém tinha bastante dinheiro para comprar essas coisas. A prefeitura também, e também olhar sobre isso. Hoje os nossos políticos, com parênteses aqui, né?
em grande medida, são ignorantes, não tem noção do que é, não tem noção de nada disso, não sabe nada disso. Mas o Augusto Montenegro, o Antônio Lemos nem tanto, ele era muito mais assessorado do que sabia dessas coisas. Mas Augusto Montenegro e muito Paz de Carvalho, esses caras, quando foram morrer, resolveram morrer em Paris. E não morriam aqui, eles iam morrer em Paris. Então eram os caras que viviam nesse estilo. E usavam dinheiro, entre outras coisas, para essas coisas. Hoje eu acho que o dinheiro não é usado para nenhuma coisa nem outra, né? É usado mesmo, muitas vezes, de forma... Enfim, essa obra chama... E um detalhe aqui, é impressionante que essas obras tenham ficado, né? Até hoje. Estejam aqui no espólio da cidade. Essa figura é uma Perséfone, né? Como que uma ninfa alada, não é? Tem asas, carregando essa flor, porque colhia flores. Eu não vou falar aqui muito do mito de Perséfone. E ela foi feita por esse artista chamado Mathurin Moreau. Provavelmente era um par, mas a outra a gente não sabe. Se era, eu tô sugerindo, porque se mandava fazer um conjunto. E ela é muito citada, se você colocar, chama Espírito da Primavera, o nome dessa obra. Então, as pessoas, essa elite queria na sua casa grandes telas, o seu espaço, e todo esse cenário que ligava umbilicalmente não só com a Europa, mas com os mitos europeus, com os mitos, com o fundo mitológico europeu. Então você tem aí a mitologia clássica, a mitologia grega. Isso aonde acendia a luz da casa. Era como que um abajur, um simples abajur, né? Não tão simples assim. Vamos lá. Essa é impressionante, né? Chama Irmãos em Arma. É a história da Batalha de Azincourt, né? Que é narrada pelo Shakespeare no Henrique V. E essa imagem passou da literatura, do teatro para a literatura, da literatura para as artes. E aqui me deu um branco agora. Eu vou lembrar aí o artista. Moreton. Primeiro nome não vou lembrar. Ele fez várias dessas obras. Essas são obras originais, da primeira fundição. Mas se você tiver dinheiro, elas estão à venda na internet. Se tu colocar Irmãos em Arma, vai aparecer algum doido no mundo vendendo. Eu tenho da fundição tal, essa mesma obra. Aqui, porque naquele contexto as pessoas tinham muita grana, compraram quase que instantaneamente a primeira fundição. Então a fundição da primeira fundição. É um tema, o que está em jogo aí? O popular, o povo, né? O povo pegando nas armas, narrado pela literatura. E essas imagens de batalha, de cena, isso antecipa aquela imagem do cabano paraense, aquele sujeito carregando, né? Então essas imagens são muito importantes. Vamos lá, olha aqui o cabo medieval, né? Então você vê ali um martelo, né? Aquela figura heróica também. E aqui todos os símbolos aí da fundição. Essa imagem que nós vimos ali de uma escultura, né, de um bronze, podia estar do lado do próprio retrato do Lemos, feito pelo Ireneu Souza. Esse retrato é um retrato em que o Lemos aparece. Apaga aí um pouco a luz, só para a gente ver. Só rapidinho. Não. Tá. O Lemos aí, ele está vestido de coronel da Guarda Nacional, de capitão da Guarda Nacional, né? Com todos os galões, né? A luva na mão, ali a espada embainhada, os brasões todos. A Guarda Nacional não tinha mais significado nessa época. Ela já tinha sido reformada inúmeras vezes. E o símbolo aí é um pouco
uma imagem meio que triste, né? Uma imagem meio que é digna, mas é um pouco triste. É uma imagem do passado e que foi muito bem colocada pelo artista. Acho que o Lemos gostou porque ela é digna, mas não era exatamente a imagem que o Mecenas queria. Quer dizer, a riqueza dos artistas, dos pintores, está um pouco nisso. O próprio Irineu Souza colocou na tela essa nostalgia, um pouco essa tristeza do fim da Guarda Nacional, né? Um pouco essa imagem. Colocou ricamente vestido, mas olha o fundo, não tem nada, né? É essa mesma, também goiesco, né? Vamos lá. Então, aquilo que está adornado na casa, dentro de uma cena, podia estar fora da casa. Então aí nós estamos, essa é bacana para esse seminário, né? Porque aí é uma modinha sendo executada por uma família paraense em Coraci. Isso aí foi feito na Vila do Pinheiro por um pintor paulista no século XIX. Essa tela é de 1906, está ali, início do século XX, por Benedito Calixto. O que é? São aqueles chalés na frente, né? Ali provavelmente é uma coisa muito, muito distante, é totalmente... Mas você consegue imaginar, né? Aquele chalé da frente ali para a Bahia, lá, como era um paulista, pintou bastante azulada, tá? A gente dá os reflexos do sol. E a família sentada, vestida como na época, né? E ali tocando ali uma viola, um bandolim. E um jardim muito interessante, porque é um jardim mesclado, né, com muitas cores também tropicais, aí bananeira, né, olha os tajás aqui, né, as bromélias, ali flores um pouco tropicais e ali os artistas, mas era um pouco o estilo de vida da época, né, a maneira de viver da época. Então eu recuei em 1906, o tempo mais lento, as coisas mais leves, muito provavelmente aí 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, estão sentados ali, tocando num domingo, num sábado, tocando um chorinho, uma canção, uma modinha. É uma tela muito boa. Essas telas aí, essas duas, vou mostrar outra, são telas que dá vontade de levar para casa, de tão pequenas joias que são. Vamos lá. Da mesma série, é uma série que chama Jardins, Recantos de Jardins, encomendados, né? Está de Benedito Calixto. Então, como era um jardim? Como se pensava um jardim para a época? Tem material e documentos, jornal fala muito disso. Teve uma época, início do século, as pessoas gostavam disso, jardinagem. Tem revistas que circulavam. Então, montavam o jardim, olha, as plantas, os estagiários. Aqui dá para saber perfeitamente, eu gosto também, né? Olha aqui, begônia, aqui os estagiários, as bromélias, aqui provavelmente um antúrio. Então você... E as formas, né, que vai ser colocada aqui, as palmeiras, um mamoeiro ali, né? Então você tem um misto de algo que você acha que é muito europeu, né? Então você acha europeu hoje muito mais por como a mulher está vestida, com essa sombrinha, mas em 1906 não era nada europeu, era profundamente tropical, era profundamente equatorial, né? Você hoje não se reconhece mais pelo estilo de vida, pela leveza do quadro, pelo movimento do quadro. Na verdade, é aquilo um pouco que a gente discute, né? O passado, a cultura do passado, ela é muito estrangeira para nós. O passado é um país estrangeiro, né? Vamos lá. Então, vimos lá que a gente viu aí Espírito do Tempo, nós vimos ali aquelas mulheres mitológicas. Essa é de um pintor paraense chamado João Gomes de Farias. Ainda tem tempo? Tem.
Vocês podem me cortar a qualquer momento. Então, João Gomes de Farias. Isso aqui é Romanos no Fórum, né? A República queria se ligar a essa antiguidade clássica. Esse cara estudou na Academia do Porto, já viu os registros dele, estudou com grandes pintores portugueses da época, José de Brito, e aí uma cena de parlamento, né? uma cena como que um diálogo no parlamento, no Senado romano, quer dizer, aquela ideia do Fórum Romano, da República Romana. Então é a imagem dos primeiros tempos da República, recuais tempos da República. Vamos lá. Então, antiguidade. Assim como a antiguidade, a Idade Média. Esse é o cabeça de um monge. No momento em que nós estamos falando aí a separação da política da igreja e do Estado, ele falando do monge, que é o espiritual, dizendo, olha, o lugar do padre é no convento, a igreja tem o seu lugar. Então, incentivar a espiritualidade. Isso aí foi adquirido também pela intendência. Cabeça de monge. Eu estou aqui um pouco divulgando também a exposição que a gente está montando lá para o MAB, que vai ser daqui a eu vou avisar para todo mundo, que é o Salão Verde. Vai ser inaugurado para expor todas essas obras aí. Mas é um pouco também o sentido delas, porque não dá para explicar tudo, cada elemento. Por que elas estão ali? Qual o sentido delas? Por que elas foram adquiridas? Vamos lá. Então, paisagem, história, república. E quem construiu tudo isso? Quem foram os construtores da nação? Quem construiu Tebas das 7 portas, né? A pergunta de Brecht. Então, a república também vai trazer para a cena o povo. Aquele povo que aparece pelas primeiras vezes aí lá o Moreton, nós vamos ver aquelas figuras aqui. Daí, o início do século XX, a pintura, antecipadamente a história, vai descobrir o povo. Então, 1903, Carlos Custódio Azevedo. Essa tela chama, de verdade, Roupas ao Sol. Lá no MAB, corador de roupa, coradouro de roupas. Mas quando ela foi feita no leilão, nas vendas, nos jornais, aparece como Roupas ao Sol. O que temos aqui? Uma lavadeira com a tina, uma retrete, como se chamava, uma cintina aqui, não é? Uma cerca, aqui a horta, aqui outra cerca e lá um pomar, mata, né, da Amazônia. Isso é um fundo de quintal amazônico. Se você, quem viveu no interior, quem viveu em lugares assim, reconhece perfeitamente essas cercas, que é cerradas assim. O Comigo Ninguém Pode, aqui plantado, né? Você vê aqui nas latas, se você foca aqui, você vê que são latas de manteiga, de banha, colocadas aqui. Então, muitos elementos. E atrás, bananeira, aqui os tajás subindo, as pupunheiras, você vai encontrar todos os elementos. Então, realmente é um estudo muito bem construído. Isso aí ele está dialogando com a pintora holandesa também, que pintou, não é, esses populares. Lembro ali lá a moça do brinco de pérolas e tal, no século XVII. Porém, profundamente amazônico. Profundamente com as cores regionais. Realmente os elementos aí. Essa tela é pequenina, assim, é uma coisa desse tamanho, mas é incrível, uma preciosidade, sob o ponto de vista da pintura para a data, muito antes de Tarsila, de não sei o que, do modernismo, isso é 1903. Tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo que nós vimos, então, aquela cena, essa outra, que está como coqueiros, e tem também o nome de arrabalde. O que temos aqui? Esta moça, vestida de rosa, né? No meio aqui, que é uma poça de lama, um capim, um fundo, assim, um lugar meio que ermo, né?
Não é nada, é o fundo de uma casa, lá parece um galpão, outra casa lá distante. Apaga essa tela é fantástica. O que essa aí está fazendo aí, sozinha? O que vocês acham? O que essa pequena está fazendo sozinha aí? Essa tela, ela é muito emblemática, mas a cor que ela está vestida denuncia o que era a profissão dela. Para o século XIX, uma mulher se vestir de rosa, muito provavelmente era prostituta. No início do século. Hoje já pode, as crianças, as meninas, mas era uma cor, como Michel Pastoureau, que é um grande historiador que trabalha com cor, diz, era a cor do mau gosto para a elite, né? Para a elite. Uma mulher nunca se vestia de rosa.